Os acontecimentos de 25 de novembro em São Tomé e Príncipe, e que resultaram na morte de 4 pessoas, na sequência de espancamentos efetuados por militares no quartel, ocorreram há exatamente 3 semanas. Tempo demais para quem os avalia numa perspectiva de sensibilidade humanística e cívica, perante as imagens que deram dos factos uma evidência pública que nos marcou a todos. Tempo ainda relativamente curto para quem tem a responsabilidade de investigar, gerar certezas sobre os factos ocorridos, as suas motivações, consolidar provas. Provas com força jurídica capazes de levar a um juízo de culpabilidade que esteja para lá das imagens publicadas, impressionantes certamente, mas que exigem mais para uma sólida administração da justiça. Entre a sensibilidade humanística e cívica e a racionalidade de um processo judicial há alguma distância. Uma forma juízos intuitivos, a outra formula juízos elaborados sobre a complexidade dos factos, das circunstâncias e dos seus autores. Deve perceber-se, por isso, o teor das declarações do Bispo Emérito de São Tomé e Príncipe a uma rádio internacional, a RFI, e a indignação que revelam, sustentadas no que foi público e notório, as imagens da agressão às vítimas, e que elas se contenham na sensibilidade de um homem de fé, de valores humanistas, de uma forte censura moral. Ninguém questionará que houve tortura e morte e que isso viola os direitos elementares de qualquer cidadão, em qualquer circunstância. Como não deve deixar de se perceber a outra face, que não é oposta, diga-se, mas numa perspectiva diferente, produzida num comunicado da Procuradoria-Geral da República, que informou das diligências investigatórias em curso e da existência de 2 processos sobre os referidos acontecimentos de 25 de novembro. Um sobre o assalto ao quartel e outro sobre as mortes que se seguiram. Aqui estamos noutro terreno, no do desenvolvimento de processos crime, em que têm de ser dadas garantias da defesa aos suspeitos, mesmo quando as evidências possam estimular uma condenação na praça pública. Bispo e Procurador-Geral da República estiveram bem. Um a revelar preocupação pela preservação de uma certa ordem moral na sociedade são-tomense, o outro a tentar serenar o alarme social gerado pelo que ocorreu no quartel das Forças Armadas são-tomenses, e utilizando a informação aberta, no limite do possível, como instrumento de comunicação. O esclarecimento integral dos factos é determinante para o país e para a comunidade internacional, porque há vítimas, há detidos e há quem tenha visto a sua honra ser posta em causa. A investigação deve ser rigorosa e fundamentada, e com isso ser plenamente assumida pelos cidadãos, para que se evitem especulações, aproveitamentos, desconfianças e se atalhe o risco deste caso constituir um precedente de violência e de impunidade que manche a imagem da tolerância e tranquilidade que tem caracterizado a sociedade são-tomense. Mesmo sabendo-se que a conflitualidade política tem ganho intensidade e que há um referencial de momentos de instabilidade no país, mas nunca, como até agora, com consequências tão graves e condenáveis. Para que não fiquem pontas soltas neste caso, a Procuradoria-Geral da República deveria, e não sei se não o terá já feito, deveria iniciar um 3º processo de investigação criminal, a acrescer aos 2 anunciados. É preciso averiguar o que se passa com as alegadas ameaças de morte aos advogados das vítimas no processo, os seus eventuais contornos. A acusação pública dos advogados é grave e não pode deixar de ser esclarecida.